integral indefinida via o método da substituição simples ou mudança de variáveis. Então, esse exemplo aqui, a gente tem 6 integrais, todas elas vão ser resolvidas com o método da substituição simples, que na verdade é um método super simples de entender, não é tão simples de aplicar, só porque às vezes a gente não está acostumado a visualizar as coisas dentro da integral. Ele exige um pouquinho de visualização para a gente conseguir aplicar o método. Então, como é que a gente vai atingir essa visualização? Com exemplos, exercícios, repetir, repetir, repetir e se acostumando com os padrões. Então vamos lá, o que a gente vai precisar? Primeiro, a gente vai precisar do método, vamos tentar entender ele, porque como eu disse, não é muito complicado. Então, qual que é a ideia? A gente escolhe uma função para chamar de g de x, para chamar de y, e a partir dessa função a gente calcula a sua derivada e escreve que dy é a derivada dessa função que tu escolheu vezes o dx. Feito isso, é uma escolha e um cálculo. Aí, feito isso, eu tenho que fazer a minha substituição. Quando eu estiver resolvendo uma integral que tenha esses fatores, tanto o fator g de x quanto o fator g' de x, então aí sim eu vou conseguir fazer a substituição. Qual que é a substituição? É a que eu já escrevi aqui, ó. Y vai ser g de x, então aqui dentro vou trocar por y, e dy vai ser g' de x dx. Então toda essa parte em azul vai virar dy. Então eu consigo mudar a variável, e aí está o nome da técnica, mudar a variável. Eu saio de uma integral em x, uma integral complicada, e chego numa integral em y, uma integral mais simples. Muitas vezes, pessoal, também se usa, em vez de y para mudança de variáveis, se usa u, mas é a mesma coisa. Se eu chamar u de g de x, então du é g' de x dx. É a mesma coisa, eu gosto mais de usar y, mas é uma questão pessoal. Mas enfim, feito isso, eu consigo resolver a minha integral em y, então eu vou ter uma resposta na variável y. Por último, volto para minha variável original, usando que y é igual a g de x. Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos. O primeiro deles, cosseno de x ao quadrado vezes 2x dx. Impossível tá mais didático do que isso, porque ela está escrita numa ordem que não apareceria num exercício. O mais normal é nem ter esse 2, ou tá escrito, por exemplo, o contrário, né? 2x cosseno de x ao quadrado dx. Poderia estar escrito assim, a gente tem que visualizar que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas enfim, para um primeiro exemplo, vamos deixar assim. Então, aqui tá na cara. Eu tenho uma função que é a x ao quadrado, que tem a sua derivada dentro da integral, 2x. Então, eu vou chamar esse x ao quadrado de y. Olha só, primeiro a gente vai olhar para essa integral e visualizar que tem esse par, x ao quadrado e 2x. Então, a gente pega e define y igual a x ao quadrado e calcula dy é a derivada de quem tu escolheu vezes dx. Como eu escolhi y igual a x ao quadrado, dy é 2x dx. Feito, faz a substituição. Eu tenho aqui integral de cosseno de x ao quadrado vezes 2x dx, então fica aqui em vermelho é quem eu vou substituir por y, em azul é quem eu vou substituir por dy. E tá feito, ficou a integral de cosseno de y dy. Por último, resolvo a minha integral em y. Qual que é a integral de cosseno de y dy? Ou seja, qual que é a função na variável y, que quando eu derivo na variável y, dá cosseno de y? É seno de y. Qual que é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Então a derivada de seno de y é seno de y. Tá feito. Agora, eu tenho que observar isso, que é seno de y, não é seno de x, e tenho mais c, porque é uma integral indefinida aqui. Feito isso, último passo, voltar para a variável original. Então fica seno de x ao quadrado mais c e acabou. Então aí um exemplo de resolvendo uma integral via mudança de variáveis. Então é bem tranquilo, vocês estão vendo que é só escolher alguém
para chamar de y e tem que ter um cuidado aí para que tenha a derivada desse alguém dentro da integral. Então vamos ver os outros exemplos. Integral de e elevado na seno de x vezes cosseno de x. Olhou a integral. Quem é que tem a sua derivada disponível junto do dx? Falou certo, seno de x. Se eu olhar para seno de x, qual que é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Então, se y é seno de x, dy é cosseno de x dx, que está aqui bem tranquilo, bom para a gente fazer a nossa substituição. Então aqui faz a substituição, a integral de e elevado na seno de x vezes cosseno de x fica integral de e na y dy. Só trocou o que tem que trocar. Feito isso, resolve a integral em y. Qual que é a função que quando eu derivo da e na y? É o e na y, mais uma constante c, porque a gente quer a família de todas as primitivas. Finalmente, volta para a função original. Y era seno de x, então essa integral fica e elevado na seno de x, mais uma constante c, e tá feito. Vamos para o próximo. Integral de 2x dividido por x ao quadrado mais 1. Essa daqui ela é um pouquinho mais difícil de visualizar, porque às vezes a gente não se dá muito conta do que tem que chamar de y e o que é o dy. Dica, raramente não, quase nunca, o que está em cima, quando tem uma fração, quase nunca o que está em cima vai ser y. Por quê? Porque o que está em cima é o que está junto do dx. Então isso daqui é o que tem que formar o dy. Ou seja, eu vou observar que isso é a mesma coisa que essa outra fração aqui. Antes de mais nada, só para dar uma facilitada na visualização. Olha só, essa fração 2x dividido por x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que 1 dividido por x ao quadrado mais 1 vezes 2x. E agora está mais claro que aqui embaixo eu tenho x ao quadrado mais 1 e a derivada de x ao quadrado mais 1 é 2x. Então, se y é x ao quadrado mais 1, dy é 2x dx. E é aqui que eu vou fazer a minha substituição. Defino y como x ao quadrado mais 1, então dy é 2x dx, e aí eu posso fazer a minha substituição. Fica a integral de 1 sobre y dy. E agora eu resolvo a integral em y. Qual que é a função que quando eu derivo dá 1 sobre y? Lembra, eu não vou escrever isso como y na menos 1, porque não dá para fazer aquela questão das potências de x ou de y, tanto faz, quando n é menos 1. Eu tenho que me lembrar que a integral de 1 sobre y dy é ln de y, ou ln do módulo de y. Feito isso, só volta para a variável original, ln de x ao quadrado mais 1, mais uma constante c. Tá? Então aqui tá feito, não tem mais nada para fazer. Agora, o que mais? Integral de seno ao quadrado de x vezes cosseno de x dx. Aqui tem um detalhe, que nem a última tinha um detalhezinho, que era ajeitar a ordem do produto. Aqui também tem um detalhe, que o que significa esse seno 2? O que significa esse seno ao quadrado de x? O que é esse seno 2 de x? Tem que observar que isso é uma notação para seno de x inteiro ao quadrado, não só com potência 2, mas com qualquer potência. Seno n de x é o seno de x inteiro elevado na potência n. Então eu vou primeiro reescrever isso daqui dessa maneira. É o seno de x que está ao quadrado vezes o cosseno de x dx. Por que eu estou fazendo isso? Porque aí a gente consegue visualizar um pouco melhor que eu tenho uma função aqui dentro do quadrado que eu vou chamar de y, e o que tem aqui é exatamente dy. Ó, se y é seno de x, qual que é a derivada de seno de x? Cosseno de x. Então dy é
cosseno de x dx. E agora é só definir y igual a seno de x, calcular dy igual a cosseno de x dx, fazer a substituição. Então eu fico que essa integral vira a integral de y ao quadrado dy. Eu estou deixando ali dentro dos parênteses, não precisaria, mas é só para dar uma facilitada. E por último, calcular essa integral. Qual que é a integral de y ao quadrado dy? É y ao cubo sobre 3. Usa as regras das potências nesse caso, porque não faz diferença ser x, ser y, ser z, ser u, tanto faz. Então fica y ao cubo sobre 3 mais uma constante c. E agora, eu só volto para a variável original, então fica seno de x todo ao cubo sobre 3 mais uma constante c. E a última coisa, só daria para a gente colocar na notação essa de seno ao cubo de x, dividido por 3 mais uma constante c, e acabou. Então, qual que é a parte mais difícil desse exercício? Sinceramente, é essa daqui. É observar que seno 2 de x é a mesma coisa que seno de x inteiro ao quadrado. Então essa é a parte mais complicada desse exercício, é só uma questão de notação. É de novo uma questão de costume, uma questão de prática. Então vamos lá, próximo exercício. Integral de raiz de e na x vezes e na x dx. Vocês em geral gostam de e na x, né? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para essa integral e pensar quem é a função que tem a sua derivada disponível dentro da integral junto do dx. E é e na x, por isso que vocês gostam de e na x, porque a derivada de e na x é ele mesmo. Então, aqui a gente vai ter que chamar y de e na x. E quem vai ser dy é e na x dx. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é qual e na x que eu vou chamar de y, porque eu tenho dois e na x aqui, né? Aqui o que eu tenho que observar? Esse e na x, ele está trancado. Por que ele está trancado? Porque ele está dentro de uma raiz. Ele não está livre ali para sair dessa raiz para fazer outras coisas que ele queira. Esse outro e na x, ele está livre. Por quê? Porque ele é só multiplicativo, ele só está multiplicando, e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, esse e na x aqui, ele está livre, enquanto esse outro e na x está trancado. Qual dos dois eu tenho que escolher para y? O que está trancado. Porque para eu formar o dy corretamente, eu tenho que ter uma função multiplicando o dx. E é esse segundo e na x, que é o livre, que está multiplicando o dx. De vez em quando os professores fazem assim, ó, já para tentar dar uma dificultada, né? Já escrevem qual que é a integral de e na x vezes a raiz de e na x dx. É a mesma coisa, mesma integral, mesmo exercício, mas aqui os fatores estão invertidos. E aí a gente tem que tomar cuidado qual dos dois eu vou chamar de y, qual dos dois eu vou usar para dy, porque algumas vezes a gente vê aparecer coisas bizarras, tipo integral de y vezes a raiz de dy. E isso não faz sentido, pessoal. Eu não tenho raiz de dy, tá? Não posso ter. Mas enfim, vamos lá. Então a gente vai definir y igual a e na x, o que está dentro da raiz, e dy é o próprio e na x dx. Feito isso, só seguir o baile, faz a substituição, fica a integral de raiz de y dy. Feito isso, é só fazer a integral de raiz de y dy. Como é que eu vou fazer? Primeiro, escreve potência de y. Lembra que raiz quadrada de y é y na 1/2. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo, aquela coisa. Integral de qualquer potência de y é y na n mais 1 dividido por n mais 1. Então quem é que é 1/2 mais 1? Faz a conta aqui, MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 2, 1 vezes 1, 1. Mais 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Então deu 3/2. Então essa integral aqui vai ser y na 3/2 dividido por 3/2. Agora, com calma, eu tenho pouco slide aqui, então não vou ter essa calma, a gente tem que transformar isso de volta na notação de raiz e fazer duas divisões de frações. O que eu vou começar? Eu vou começar aqui, ó. Quem que é y na 3/2? Isso é a raiz quadrada de y ao cubo,
E o que é dividir por 3 meios? É multiplicar por 2 terços. Então vai ficar 2 vezes a raiz quadrada de y ao cubo sobre 3 mais uma constante c. Última coisa, só voltar para a variável original, para a variável x, substituindo de novo o y por e na x. Então fica 2 vezes a raiz de e na x ao cubo sobre 3 mais uma constante c. Finalmente, a última coisa que a gente pode fazer é lembrar potência de potência. Quem que é x na a elevado na b? É a mesma coisa que x na a vezes b. Por isso que e na x ao cubo é e na 3x. E aqui estaria uma ótima resposta para a integral. 2 vezes a raiz de e na 3x sobre 3 mais uma constante c. Beleza? Então, é isso, bem tranquilo. E agora, o último exemplo. Esse exemplo tem uma pequena diferença, muito pequena mesmo. Qual que é a integral de e de x vezes e na x ao quadrado dx? Aqui, a diferença é que eu não tenho uma função que a derivada completa esteja ali dentro. Porque se eu definir x ao quadrado como y, a derivada é 2x dx. E esse 2 aqui não veio na festa. Ele não apareceu. Eu só tenho esse x aqui livre. Eu não tenho esse 2. Esse x está livre para junto do dx formar o dy, mas eu não tenho esse 2. Então olha só como é que a gente vai fazer. Primeiro a gente pode mudar os fatores só para ficar um pouquinho mais fácil de visualizar. E aí a gente define o y igual a x ao quadrado, calcula dy igual a 2x dx, mas o que eu tenho que fazer é isolar o que eu tenho. E aí eu pego o x dx e passo esse 2 dividindo. Olha só, dy é 2 vezes o que eu tenho, certo? Então eu penso assim, o que eu tenho, x dx, é dy dividido por 2. Só passo esse 2 que estava multiplicando, dividindo. E aqui é a mesma coisa que 1 meio de dy, só para a gente poder pegar esse 1 meio e depois tirar da integral. Então vamos lá, x dx é 1 meio de dy e eu posso fazer a substituição. Fica a integral de e na y vezes 1 meio vezes dy, e para calcular eu só tiro esse 1 meio da integral, e agora qual que é a integral de e na y? É o próprio e na y mais uma constante c. Então ficou 1 meio de e na y mais c, e volta para a variável original. Ficou 1 meio de e na x ao quadrado mais c, e acabou. Tá, pessoal? Então, o que algumas vezes as pessoas me perguntam, Sor, mas não devia ser 1 meio de e na y mais c, não deveria dar 1 meio de e na y mais 1 meio de c? Não. Por quê? Deixa eu explicar por quê. O que significa esse mais c? Mais c significa qualquer constante real. Porque quando a gente pega mais c, é uma família de todas as constantes reais. Quando eu pego e na x ao quadrado mais c e derivo, é a mesma coisa que derivar e na x ao quadrado, correto? O que acontece com mais c sobre 2? O que acontece quando eu pego a família de todas as constantes reais e divido por 2? Continua sendo a família de todas as constantes reais. Ou seja, não faz diferença, apenas nos faz carregar uma notação a mais. Então não faz diferença a gente definir c ou c sobre 2, dá na mesma. Então por isso que nessa situação, em todas essas situações da substituição, quando essas constantes começam a aparecer na integral indefinida, então a gente não vai precisar fazer c sobre 2, 2c, 3c, menos c, é tudo mais c mesmo, porque só está significando que é qualquer constante real, é a família de todas as constantes reais, tá, pessoal? Então, era mais ou menos isso, bons estudos e até a próxima.